Os dois primeiros capítulos da Bíblia falam da criação efetuada por Deus de um mundo perfeito para a habitação dos seres humanos que Ele criou. Interessante que os dois últimos capítulos da Bíblia também falam de Deus criando um novo mundo perfeito para a humanidade. Mas desta vez, trata-se de uma recriação, a restauração da terra da devastação ocasionada pelo pecado. O lar eterno será um lugar real, uma localidade em que as pessoas reais, com corpo e cérebro, poderão ver e ouvir, tocar e sentir. Enfim, pessoas reais, na plenitude de suas faculdades, como eram Adão e Eva ao saírem das mãos do Criador. A terra será purificada de toda injustiça e não sobrará vestígio algum de maldade. A lembrança não nos trará angústia, pesar ou sofrimento, mas nos trará repulsa sobre o pecado. Por isso que o mal nunca mais se levantará. Como será essa nova terra? Como será a nova vida? O que faremos no dia a dia? Nesta lição, vamos descobrir um pouco mais sobre o maravilhoso plano de Deus para nós. Um bom estudo para você. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Chegamos agora à última lição do Apocalipse desta temporada e à última temporada do livro do Apocalipse, ao capítulo 21 e 22. Hoje vamos estudar a respeito do tema Novo Céu e Nova Terra. Pois bem, tome sua Bíblia em Apocalipse e nós iremos começar lendo no capítulo 21. E eu queria ler o primeiro verso. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Na minha Bíblia traz o subtítulo O Novo Céu e a Nova Terra. Eu não sei se na sua tem um subtítulo, mas o tema que vamos estudar agora é o Novo Céu e a Nova Terra. Capítulo 21, verso 1, leio assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi novo céu e nova terra. É interessante que ao estudarmos a Bíblia, nós sempre devemos estar atentos, na medida do possível, às lições que a língua original pode nos ensinar. E o Novo Testamento, como vocês sabem, foi escrito todo em grego. E existem duas palavras gregas para novo. Existe a palavra neos, que é uma palavra usada para descrever novo, e você tem kainos, uma outra palavra. Uma dessas palavras tem o seguinte sentido: novo, inédito, aquilo que nunca dantes existiu. Mas já um outro termo refere-se a um novo, mas é algo que foi reformado. Isso é bem conhecido de nós, né? Por exemplo, o novo carro. Fala-se um novo carro. O que é que tem de novo? Ele continua com 4 rodas, com 4 portas, com um volante. Eles mudam algum detalhe no carro e agora é o novo carro. Isso acontece com fogão, acontece com geladeira. Na realidade, não é um novo inédito, é uma reformulação do que já tinha. Agora também tem um termo que se refere ao novo inédito, o que nunca existiu antes. E quando João aqui em Apocalipse diz que ele viu um novo céu e uma nova terra,
a expressão que usa não é do novo inédito, é de um novo que já existia. E por que ele usa essa palavra? Porque esta terra renovada, ela não surgiu agora do zero. Ela já existia. Ela foi reformulada pelo fogo. É a terra que hoje nós moramos. Então esse planeta Terra, ele não será destruído, ele será alterado. O que vai ser destruído é o mal que nele habita. E ele voltará a ser como era quando saiu das mãos de Deus. Então o novo usado por João aqui é porque aquilo que existia passou por um processo de renovação. E esse processo envolve o aniquilamento do mal, das obras do mal, e agora voltamos a ser como era no Jardim do Éden. Ou seja, esta terra será perfeita. Perfeita em todos os aspectos. Perfeita no seu clima. Estão lembrados que Adão e Eva não estavam vestindo roupas e eles não tinham nem frio e nem calor? Porque a temperatura era ideal para o ser humano. Depois do pecado, há regiões do mundo que têm que usar o aquecedor, outras têm que usar um ar-condicionado. Mas no início não era assim, agora voltará a ser. Um outro detalhe, quando a terra saiu das mãos do Senhor, ela era bela e ela não tinha nenhuma montanha escarpada. Essas rochas de granito que hoje nós vemos, elas não existiam, porque essas rochas fazem parte de uma estrutura interna da terra. Ela possuía leves colinas, todas bem trabalhadas, lindos rios, vasta vegetação. E foi por causa do dilúvio que você tem uma alteração em todo o mecanismo da terra e você tem placas que deveriam estar subterrâneas, agora elas despontam e aparecem na superfície. Então, o planeta passou por uma alteração geral. José Luiz? Por que na Bíblia fala que o mar não vai existir mais? Algumas pessoas acham que esse texto quer dizer que o oceano não mais vai existir. Mas há uma outra linha de interpretação que entende assim: João estava em Pátimos. Era uma ilha. A sua família estava no continente. Aquilo que separava ele das pessoas que ele amava era o mar. Então ele teria usado esta frase para significar que nesse novo céu e nessa nova terra não existe mais essa separação. O mar que nos separa não mais existirá. Nós estaremos unidos como uma só família. Mas quais são os detalhes que a Bíblia pode fornecer para nós a respeito da vida neste novo céu e nessa nova terra? Se esta terra será o eterno lar dos salvos, a Bíblia tem algum vislumbre de como será? Sim. Nós temos um capítulo na Bíblia que é Isaías 65. E este capítulo pode muito bem se aplicar ao estilo de vida que nós teremos neste novo céu e nesta nova terra. Profeta Isaías, capítulo 65, na página 504. Página 504, Isaías capítulo 65, olhe a partir do verso 17. Você que nos assiste em casa, vamos ler Isaías 65, 17 em diante. Bom, a essa altura seria bom explicar de que o livro do profeta Isaías é um livro de profecias, mas não é profecia apocalíptica, assim como o Apocalipse. Você tem dois livros na Bíblia que, por excelência, as profecias são apocalípticas, Daniel e Apocalipse. Então, profecia apocalíptica é uma classe de profecias. Agora você tem uma outra classe chamada profecia clássica. E Isaías é um profeta de profecias clássicas. Qual é a diferença de uma profecia clássica para uma profecia apocalíptica? Basicamente, o profeta está falando do seu tempo, de eventos relacionados aos seus dias. E caso não aconteça esse evento, ele passa por uma reaplicação. Você se lembra de Isaías capítulo 7? O que Isaías profetiza no capítulo 7? Eis que a virgem conceberá
e dará luz a um filho. Nós usamos Isaías 7,14 como um texto messiânico, e de fato ele é, mas o seu sentido primário não era o nascimento de Cristo. Isaías estava falando dos seus dias e de uma virgem que daria luz a um filho. E alguns estudiosos até acham que poderia até ser uma futura esposa de Isaías ou talvez uma esposa de Acabe, ou Acás, não me lembro agora o nome do rei na época. Mas então a profecia tinha uma aplicação para aqueles dias, mas ela foi reinterpretada. E quem é que pode fazer essa reinterpretação? Apenas a palavra de Deus. Então, quando Mateus vem e cita Isaías, a profecia dele, e aplica a profecia de Isaías 7 ao nascimento de Cristo, você tem a própria Bíblia fazendo uma aplicação secundária de uma profecia. Então, isso só a Bíblia pode fazer. Agora, olha para Isaías 65 e leia comigo o verso 17. Porque eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Agora você se lembra do texto que nós lemos em Apocalipse, capítulo 21, verso 1? Porque eis que crio novos céus e nova terra. João está citando literalmente o profeta Isaías. O que João está fazendo? Ele está pegando uma profecia clássica que tinha uma aplicação para os dias de Isaías e ele aplica agora para o tempo do fim. Então esse texto de Isaías 65, que originalmente é uma profecia clássica, ele passa agora a ter também uma aplicação apocalíptica. Então alguma coisa se enquadra no tempo de Isaías, alguma coisa se enquadra também no tempo futuro que nós aguardamos. Então vamos agora ler a partir do verso 17 até o 25 para saber o que se enquadra apenas nos dias de Isaías e o que pode ter uma aplicação secundária para o tempo futuro. Verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Perfeitamente aplicável aos dois momentos da história. Verso 19. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais nela se ouvirá nem voz de choro, nem voz de clamor. Aplica-se aos dois momentos. E como é que isso poderia ter acontecido nos dias de Isaías? Se o povo de Deus tivesse sido fiel à aliança que eles haviam feito com Deus. Se o povo de Israel tivesse sido fiel à aliança com Deus, tudo o que nós estamos lendo aqui teria acontecido nos dias do profeta Isaías. Como Israel não foi fiel, isso não aconteceu, e essa profecia agora tem uma aplicação secundária para um futuro que nós aguardamos. Próximo verso, verso 20. Não haverá mais criança, ou nela criança, para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Essa profecia pode se aplicar aos dias de Isaías? Pode, longevidade, morrer só com 100 anos. Mas pode se aplicar agora à nova terra? Não, porque não haverá mais morte. Então esse verso, ele só tem uma aplicação para o tempo do profeta. Verso 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Podemos aplicar esse texto para os dois momentos? Podemos. Por que podemos? Porque de fato esta será a atividade que nós vamos desenvolver na nova terra. Porque esta era a atividade de Adão quando ele saiu das mãos do Senhor. Ele foi colocado no jardim para cuidar e guardar do jardim. Vejam vocês, algumas coisas se aplicam ao momento de Isaías e outras se aplicam aos dois momentos. Agora aqui quando o profeta diz que eles edificarão casas, não é isso? E nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ou seja, nós vamos poder lavrar a terra nesse novo país. Imagine você, mas pastor, a vida de agricultor é tão sofrida, vai ser assim por toda a eternidade? Bom, sofrida é a vida atual, né, do agricultor.
Não era assim para Adão. E imagine você estarmos numa terra onde ela é perfeita. Você vai cavar um buraco e vai lançar ali a semente. Você cobre a cova e faz o que agora? Faz mais nada. Você não tem que capinar, porque não crescerá mais ervas daninhas. Você não tem que aguar, porque o solo será fértil. Você não tem que adubar, não tem que colocar nenhum tipo de pesticida, porque não tem mais essas pragas. Então nós vamos plantar e colher, literalmente. Plantar e esperar a hora da colheita. Então a vida de agricultor nessa nova terra será um deleite. E nós, cada um vai cuidar então de algo. Cada um terá um serviço útil. E nós vamos poder nos reunir como família para poder juntos tomar os alimentos. A hora que nós quisermos, quando quisermos, aonde quisermos. Então a vida na nova terra não será uma vida ociosa, será uma vida de atividades. Versículo agora 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Com relação a edificar casas, Jesus disse que Ele iria preparar lugar, está lembrado? Ele prepara para nós as casas. Verso 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Uma profecia clássica para os dias de Isaías. Verso 24. E será que de uma lua nova a outra, ou melhor, e será que antes que clamem, eu os responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Os animais voltarão a ser herbívoros. Todos os animais voltarão a ser herbívoros, como era quando saíram das mãos de Deus. E nós viveremos em uma convivência pacífica. Esta lei que existe hoje de predadores, uma lei onde um come o outro, isso deixará de existir. O Walter vai cantar uma canção agora, onde diz justamente sobre isso, que a saudade é como uma intrusa que chega, mas um dia ela será vencida e deixará de existir. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto nós vamos ouvir agora essa canção. Veio sem se convidar, veio sem pedir licença, fez chorar quando um sorriso meu parecia tão seguro. Não conhece a diferença entre o rico e o pobre. Ela vem pra qualquer um que saiba amar. Não é dor que se aprenda a lidar. Tem sempre a mesma força, o mesmo jeito de me machucar. Deus do amor, dono da alegria eterna, do sorriso, dos abraços, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar
de sofrer. Pertencer a um lugar onde a saudade não encontra